Sim, amores, eu mudei meu cabelo. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Sempre quando eu vou no salão cortar meu cabelo ou pintar meu cabelo, alguma coisa assim, eu sempre saí triste, sabe? Depois de ter feito a coisa. E eu sei que no meu caso, o que acontece é, eu nunca faço nada no meu cabelo. Eu fico sem cortar um tempão, eu corto eu mesma, sabe? Eu sou um terror, gente, nesse sentido. E eu fico um tempo sem mudar. E aí um belo dia eu falo, não, eu preciso mudar imediatamente. Eu preciso mudar agora, eu preciso fazer uma tatuagem, eu preciso pintar meu cabelo. E aí fazer um monte de coisa que pode me impactar, né? Se não pra sempre, por um certo período de tempo. E dessa vez eu fui no salão, eu peguei as referências um dia antes, apesar de já saber mais ou menos o que eu queria pra mim, sabe? O que eu queria parecer, o que eu queria ver no espelho. Mas eu só fui pegar as referências um dia antes, e inclusive no dia que eu cheguei no salão, o cabeleireiro pediu pra mim pra pegar referências do próprio Instagram dele. Então eu fui bem despreparada, eu acho, sabe? Dessa vez que eu fui no cabeleireiro, eu tirei algumas conclusões. A primeira é, o meu cabelo não ficou exatamente do jeito que eu pedi. Mas dessa vez eu percebi que o que eu tendo a fazer um pouco é de não conseguir me expressar direito pra pessoa que vai cortar meu cabelo, que vai fazer meu cabelo, o que eu realmente quero. E eu percebi isso porque eu tava cortando minha franja e eu já tinha falado que eu queria uma franja de tal tamanho. Quando ele pegou minha franja, ele cortou a franja um pouco maior do que eu pedi. E aí ele pegou e falou assim, aqui tá bom? E não tava bom, né? Não era o que eu queria. E aí eu perguntei, o que você acha? E aí na hora que eu perguntei o que você acha, eu falei assim, o que eu tô fazendo? Por que eu tô perguntando pro cabeleireiro, na verdade, o tamanho que ele acha que eu tenho que cortar minha franja, sendo que eu já sei que eu não gosto de franja curta? Entende? Então não tem por que eu fazer isso, porque se a gente tá falando de alguma coisa que é mais técnica, até, obviamente, faz todo sentido eu pedir opinião pro cara, sabe? Pro cabeleireiro, pra entender se fica boa a cor em mim, se fica bom o corte em mim, se meu cabelo tá saudável o suficiente pra fazer alguma química nele. Então faz todo sentido. Mas nesse caso, era o tamanho da minha franja, que não tinha nada a ver com ele. Quem que ia cuidar da franja durante todo o período que ela ia estar curta era eu, né? Quem que ia sofrer com a consequência da franja estar curta era eu. Quem ia chorar depois era eu, porque eu já sabia que eu não gostava de franja curta. Mas na hora que eu falei sobre isso, eu percebi que eu tava dando o meu poder de escolha, as minhas vontades na mão de outra pessoa. E quando acabou o cabelo, né, eu fui pra casa e tal, eu falei assim, o cara, ele fez exatamente o que eu pedi pra ele fazer. Apesar de ter chegado em casa e de não ter amado o meu cabelo, eu gostei dele, mas foi mais fácil de digerir essa situação porque eu entendi que o cabeleireiro, ele fez em muitas partes exatamente o que eu pedi. E por eu não ter bem definido o que eu queria, ele também não entendeu direito o que eu queria. E ele tentou resolver isso me perguntando várias coisas. E no final, né, da nossa sessão, entre aspas, juntos, ele falou pra mim, ele falou, eu tive muita dificuldade de entender o que você queria, porque você não sabia direito o que você queria no seu cabelo também. E aí eu fiquei pensando que é muito difícil, obviamente, a gente conseguir viver a nossa vida do jeito mais autêntico pra nós, a gente viver, assim, com uma certa confiança no processo, quando, em primeiro lugar, a gente dá o poder de escolha na mão de outras pessoas, e em segundo lugar, quando a gente não sabe direito o que a gente quer. Amores, esse episódio, eu quero só dizer que vai ter algumas coisas que são referentes às minhas crenças, aos meus valores e que não precisam ser necessariamente os seus, mas são coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo e que pra mim faz muito sentido. Então, mesmo que você não concorde com alguma coisa que eu vou dizer, eu aconselho que você ouça para você entender se tem alguma parte sua que aceita aquilo, sabe, de algum jeito, e não porque eu acredito, mas sim porque na sua vida pode ter coisas que estão acontecendo que talvez isso que eu vou falar faça sentido, sabe? Então fica aqui comigo e vai dar tudo certo. Bom, mais ou menos 5, 6 anos atrás eu assisti um filme chamado Coherence. E esse filme é um filme que eu assisti uma vez só. E essa semana, talvez assim, diante do que a gente vai conversar hoje e tudo mais, eu pensei muito nesse filme. E aí eu vou te contar mais ou menos assim uma sinopse do filme, e pode ser que contenha alguns spoilers,
mas de nenhum jeito vai impactar a sua experiência se você quiser assistir esse filme de verdade, tá? O filme, ele retrata um encontro entre amigos, acho que são 6 amigos, e aí eles têm alguns que são casal, etc., que eles estão jantando na casa de uma pessoa e acontece que tá passando um meteoro no momento em que eles estão jantando. E aí eles ficam falando sobre isso, que é um evento super canônico e tudo mais, que tá acontecendo, e aí tem um apagão e tal. E começam a acontecer coisas estranhas fora da casa. E aí, a cereja do bolo do filme é que, na verdade, quando esse cometa tá passando, eles estão num portal que é aberto para realidades paralelas. Então, outras versões deles acabam aparecendo e eles não sabem direito quem é a versão dos amigos deles, né, daquela realidade e quais são as versões dos amigos deles de outras realidades. Então é uma loucura. Um tempo atrás, né, nessa mesma época que eu assisti esse filme, eu tava na faculdade e eu tava muito engajada em aprender sobre manifestação, sobre astrologia. Eu tava numa fase que eu tava muito nessa parte mística, sabe? Que sempre me agradou muito. Tudo que tem um pouco de oculto me desperta muito uma curiosidade, sabe? Eu sinto muita vontade de entender melhor sobre isso. E pra mim, essa questão da realidade paralela, ela fez muito sentido porque, inclusive, eu tava aprendendo um pouco sobre o espiritismo. E, assim, minha família sempre foi... Minha mãe católica, meu pai também... E minha mãe virou evangélica com o passar do tempo, mas nunca tinha sido permitido ver essa parte, sabe? Nunca me tinha sido apresentada a possibilidade de vida após a morte, sabe? Então tudo isso, juntando ali, foi uma coisa que me gerou muita curiosidade. E juntando com a manifestação, esse filme me gerou uma ideia justamente de que qualquer escolha que eu faça hoje em dia, ela vai me moldar para alguma outra realidade. Então, não basta a minha vida, pelo que eu entendi, tá, desse filme e conforme eu fui juntando com outras coisas que eu estava vendo na mesma época, eu comecei a entender que para mim era aberto várias possibilidades. Eu poderia escolher muitas possibilidades, tudo poderia acontecer comigo, absolutamente tudo. E diante de alguma coisa que eu pensar ou de alguma atitude que eu tiver, alguma coisa vai acontecer. E em outra realidade paralela, eu podia estar fazendo uma outra coisa completamente diferente. Eu, né, estava trabalhando e sentei aqui para fazer o podcast, para gravar esse episódio de podcast. Se numa outra realidade eu tivesse falado, não vou gravar agora, e aí eu fosse fazer alguma outra coisa, fosse fazer uma comida, fosse sair de casa, alguma coisa assim, poderia ter acontecido uma outra coisa completamente diferente. Eu poderia ter ido no mercado, por exemplo, encontrado alguém, encontrado um monte de dinheiro no chão, sabe? E ter ficado bilionária. Poderia. E aí, nessa realidade agora, eu tô aqui fazendo um episódio do podcast que também vai me trazer outras situações decorrentes da escolha que eu fiz hoje. Então, uma coisa que me ajudou muito a visualizar nesse filme é que tudo coexiste, né? E pra mim faz sentido isso, e é por isso que eu falei no começo do episódio que pode ser que não faça muito sentido pra você, mas pra mim faz sentido porque eu sei que tudo é possível pra mim. E talvez seja por isso que eu tive várias das coisas que eu tenho hoje em dia, porque sinceramente eu me considero uma pessoa que tem sorte em vários aspectos. Tem várias coisas que eu fico batendo cabeça, óbvio, a gente tá num podcast de autoconhecimento, né, amores? Então, não é porque eu tô com a minha vida super de boa e não tem nenhum problema. É justamente o contrário, né? Eu acho que a gente tá numa constante busca pela evolução, numa constante busca pelo equilíbrio, para que a gente se sinta bem no geral. E eu acho que a manifestação em si, ela é uma coisa que ela faz sentido. Se você parar para analisar o comportamento humano, a física quântica, né? Se você ler O Segredo, várias coisas, você vai conseguir encontrar coisas que façam sentido para você, por causa da matéria, né? Então não precisa ser uma coisa necessariamente mística, é uma coisa comprovada. A gente, na verdade, as coisas elas só existem porque a gente é capaz de vê-las. Né? Na verdade, a manifestação, elas são várias ondas que elas são invisíveis a olho nu, mas que elas estão ali, e aí elas se materializam quando elas são vistas. Então, olha o poder disso. A nossa realidade, se a gente parar para pensar que a gente tem o controle e não o controle, né? Na verdade, acho que é muito importante ressaltar isso, que não é que a gente tem o controle
de ver as coisas ou não ver, mas a gente tem que se abrir para essa possibilidade. A gente tem que acreditar que isso é possível, porque a gente acreditando que é possível e a gente vivendo como se fosse possível atingir determinada coisa, provavelmente a gente vai atingir essa coisa. Tanto é que eu sempre falo pra vocês aqui, eu já perdi a conta, sério, de quantas vezes eu falei isso, que o efeito placebo funciona. Então, o efeito placebo, ele é comprovado que ele funciona. Por quê? Você fica acreditando que você vai melhorar de alguma doença, porque você vai ter aquele trabalho que você quer. E, obviamente, né, não é só que a gente vai acreditar e não fazer nada a respeito. Não. A gente tem que fazer várias coisas a respeito. Inclusive, na manifestação, a gente tem que ficar atento aos sinais. Porque apesar do universo, né, querer dar pra gente, e aqui o universo você pode colocar Deus, você pode colocar qualquer coisa que você acredite. Você acreditando que isso vai ser dado pra você, essa possibilidade é real pra você, que ela pode se tornar realidade, a gente vai procurando indícios disso no nosso presente, na nossa vida material agora. Olha esse exemplo. Você quer comprar um carro. Vamos supor que você quer um Fiat Uno. Você vai analisar, né? Você vai entrar na internet, vai pesquisar, vai ver quais os benefícios do Fiat Uno, quais são as coisas que ele poderia melhorar e tudo mais. Quando você sair na rua, tudo que você vai ver é Fiat Uno, amor. Você vai ver 1 milhão, você vai ver amarelo, vermelho, prata, preto, cinza, todas as cores possíveis. Você vai encontrar esse carro em qualquer lugar que você for, porque você vai estar procurando isso, entende? E isso é uma coisa que sempre esteve, sempre tiveram vários Fiat Uno pela rua, mas é porque você nunca parou para prestar atenção que isso era uma possibilidade para você. Então eu acho que pra mim faz muito sentido olhar pra isso agora, porque faz tempo que eu tenho tentado ficar no controle de tudo. E eu acho que é por isso que as coisas elas vão ficando mais difíceis pra nós, entende? Inclusive, eu acho que faz muito sentido quando a gente vai virando adulto, a gente ter fé nas coisas. Entende? Quando a gente não tem fé nas coisas, é como se a gente tivesse que ter o controle de tudo. E eu falei já no começo do episódio que poderia ser um episódio meio controverso, meio polêmico, você pode não acreditar nisso. Mas independentemente da sua crença, a questão de acreditar em alguma coisa, ela serve especialmente pra gente não sentir que a gente tá sozinho e que a gente não tem que agir o tempo inteiro, sabe, em prol de alguma coisa. Sinceramente, pode até parecer egoísta, sabe? Não sei se egoísta seria a palavra, mas talvez iludido. Entende? Porque mesmo se não existir um bem maior, se não existir o universo, se não existir Deus nem nada, você está lá acreditando porque você quer tornar sua vida mais fácil, sabe? Entregar isso. E sinceramente, isso é muito importante porque se a gente acreditar que nós temos o controle sobre tudo, tudo vai ter que partir de nós necessariamente. E não é assim que funciona. Se eu tô numa situação brigando com algum colega meu de trabalho, e eu tô esperando que eu vou chegar lá e eu vou tornar a situação melhor, eu não vou mais xingar ele, eu não vou mais falar com ele. Tudo isso vai ficar como se fosse isso tendo controle sobre você. Sempre vai ter controle sobre você. Porque você tá tentando ter controle sobre a situação. Então você tá chegando no trabalho já vendo cadê seu amigo, inimigo na verdade. Você vai chegar no trabalho e você vai querer sentar longe dele, mas aí o cara, vamos supor que ele chega depois, só tem esse lugar aqui, você vai ficar com uma cara de durante o dia inteiro por causa desse cara que resolveu sentar do seu lado. O seu chefe vai botar você pra trabalhar com esse cara. Você vai almoçar com seus amigos, esse cara também tá lá, então ele também vai almoçar. Você tentar ter controle das coisas, que é se distanciar desse cara, ou tentar ser amigo dele, só que ele não quer, por exemplo, vai te gerar muita frustração se você ficar tentando viver em torno desse cara. Agora, pensa numa situação em que você vai simplesmente entregar isso. Você fala assim, ó, eu não gosto desse cara, eu não gostei do que ele fez, eu acho que eu não faria igual ele se fosse eu naquela situação. Mas eu não tenho muito o que fazer, assim, o que eu posso fazer? Procurar outro emprego, enquanto eu tô aqui eu posso muito bem tornar minha vida melhor. Então eu entreguei isso pro universo.
Você entende? Pode ser óbvio que vai me afetar. Pode ser que ele fale alguma coisa pra mim, que ele também esteja magoado e aí fala alguma coisa que vai me deixar triste, sabe? Ou irritado. Mas quando a gente fala assim, putz, eu vou tentar, sabe, entregar isso, eu não posso mudar essa situação, o que eu posso mudar sou eu mesmo, e isso a gente aprende na terapia, a gente sai completamente dessa questão metafísica que eu tô falando, que você pode não concordar, mas na terapia a gente aprende exatamente isso. O que eu posso fazer eu mesmo? Eu não consigo mudar os meus pais, eu não consigo mudar o fato do meu namorado não lavar a louça quando ele tá trabalhando, por exemplo. Não consigo mudar isso. A pessoa pode mudar em algum momento. Não é que necessariamente eu vou viver pra sempre assim, e a pessoa vai sempre ficar fazendo isso porque ela quer me irritar, mas a pessoa pode mudar se ela quiser. O que eu posso fazer para tornar a minha vida mais fácil? Para eu viver melhor, para eu não ficar doente, para eu viver mais feliz, para eu viver mais realizado com as minhas coisas, sabe? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ir lá lavar essa louça, eu posso não ligar, deixar ele lavar a louça depois. Eu posso ir com os meus pais fazem algum comentário que eu não gostei, eu posso virar e falar, esses são os meus pais, sabe? E tudo bem, eles são assim, e não é que você vai ficar ouvindo isso o dia inteiro também, você vai voltar pra sua casa depois, entendeu? Em algum momento, se você mora com seus pais, você vai pro seu quarto depois, alguma coisa assim. Então, é tudo o jeito como a gente olha pras coisas, sabe? E eu acho que entregar isso faz parte de tornar a vida mais fácil, mas também de acreditar que as coisas boas podem acontecer. E aí você tira um pouco essa pressão, talvez, de você ter que fazer tudo. Eu vi uma frase na internet esses dias falando assim: você preferiria fazer a coisa se irritando com ela, ou você preferia fazer a coisa bem com ela? Você preferia fazer na dor, no controle, ou simplesmente deixar fluir? A menina tava falando, né? Acho que foi no TikTok isso. Eu passei muito tempo da minha vida tentando fazer as coisas de um jeito muito controlador. Então ela pegava, ela falava assim, não, eu vou querer esse trabalho, eu vou fazer esse trabalho, tá, blá blá, sabe? Fazer de tudo que ela tivesse controle sobre isso. E óbvio que isso dá resultado, né? Quando a gente fica tentando muito, que a gente fica falando sobre isso, que a gente fica só pensando nisso, e tudo que a gente faz tem a ver com esse negócio aqui, é óbvio que vai dar certo, né? Alguma coisa vai sair do papel, gente, alguma coisa vai andar. E se não tá andando, amor, tem alguma coisa errada no meio disso tudo, entendeu? Às vezes não é pra você, seja de negócio, né? Ou seja de relacionamento, por exemplo. Se você tá tentando muito sozinho, você tá ali, meu relacionamento tá uma bosta, mas ele não vai acabar, meus amores. Eu vou ficar aqui, eu vou acordar de manhã, eu vou fazer tudo isso. E você tá lá sozinho, você tá fazendo tudo na dor, pra você. É muito cansativo isso, né? Você não acha? É óbvio que vai sair do lugar, mas é agradável? É um processo gostoso? Você tá ficando bem? Você tá ficando doente? Você tá com a imunidade alta? Você tá com dor aqui? No seu trapézio? Tá doendo? É, meu amor. Exato. Essa aqui é a questão. E aí, o outro paralelo que ela fez foi de fazer as coisas deixando fluir. Isso, gente, pra mim é aquele negócio. Vocês já ouviram aquele conto que um cara, eu acho que ele cai do barco, sei lá, ele fica preso numa ilha. E aí ele fala assim: ai meu Deus, por favor, me ajuda, me tira daqui, Senhor. E aí Deus fala assim: tá bom, beleza. Aí manda um barco lá pra ele. Só que o barco passa longe, fica fazendo assim pra ele, ele não vai nadar lá, ele fala: não, não, Deus vai me salvar. Sabe, passa umas 3 vezes coisa, ele fica desidratado e morre, porque ele não pega essas caronas, ele não aceita essas ajudas, porque ele acha que Deus vai vir salvar ele. E aí, quando ele morre, ele encontra Deus e fala assim: meu Deus, por que você não me salvou? Eu acreditava tanto em você. E aí Deus fala: meu, eu mandei um monte de coisa pra te salvar. Eu mandei o barco, você não quis. Eu mandei o boy de salva-vida, você não quis. Eu mandei boy, você não quis. Então não tem muito o que eu fazer. E é verdade, porque, né, ele tava ali esperando que uma coisa muito ideal fosse acontecer. Talvez ele tava esperando que Deus descendesse dos céus, pegasse na mão dele, levasse ele terra firme na civilização e falasse: beijinho, meu querido. E talvez não era isso que ia acontecer, né? E nesse sentido, eu acho que, de fato, se a gente entregar as coisas, não é que eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, eu quero muito um trabalho que vai me pagar 600 mil reais por mês, mas eu vou ficar aqui no meu trabalho que eu tô agora, eu tô aqui na minha casa de agora, não tenho nada pra fazer, não vou arrumar minha casa, não vou fazer nenhum curso adicional pra melhorar minha competência pra esse trabalho. Não, vou ficar fazendo tudo exatamente igual que eu tô fazendo agora. É claro que aí é uma coisa que não tem como eu te ajudar, né? Você não tá se ajudando.
como que as pessoas ao seu redor vão te ajudar também. Até porque quando aparecer a coisa, você não vai nem ser capaz de ver. É tipo a história do Fiat Uno. Você falou que vai comprar um Fiat Uno, agora aparece vários para você. Você percebe vários Fiat Uno na rua. E na sua cabeça, né, agora, quando você entrega, se você não tiver essa responsabilidade de fazer a sua parte também, é como se nada fosse. Você fica tipo esse cara que queria que Deus viesse em pessoa salvá-lo. Então eu acho que, sinceramente, a manifestação, a física quântica, a fé, elas podem ser coisas que vão tornar a nossa vida mais fácil de fato. Não é que elas vão tornar a nossa vida mais fácil, porque isso é uma coisa que é de mentira, por exemplo, né? Eu acredito nessas coisas que eu tô falando agora. Mas não é que elas só vão dar certo porque elas são alguma coisa muito metafísica e do oculto, sabe? Não, é porque acaba que isso vai reverberando no seu corpo físico. Você vai se sentindo melhor. Você vai sentindo que os seus objetivos eles estão sendo dados para você mesmo. Você está vendo, você está percebendo no seu mundo físico as coisas que você tanto quer. E aí quando a gente alinha essa questão de quem você é, de você conseguir verbalizar exatamente o que você quer sem medo de não dar certo, sabe? Faz uma lista, gente, dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? E não vem com essa de, eu nem vou sonhar isso porque nem vai acontecer. Eu quero saber, de verdade, quais são os seus maiores sonhos, o que você mais espera que aconteça com você, do fundo do seu coração mesmo. Por que isso seria impossível para você? Tem gente que tem. Exatamente o que você quer, tem gente que tem. Então, por que seria alguma coisa impossível para você? Existir a coisa, a gente sabe que existe. Porque tem outras pessoas que têm. Tudo que a gente deseja, a maioria das coisas que a gente deseja, é porque a gente sabe que é possível. Porque outras pessoas têm. Então, a questão de não conseguir ver no mundo real, pode não existir ainda. Quando você vê no mundo real, existe. Quando você consegue olhar para isso, quando você consegue idealizar isso, sabe? E aí fazer a sua parte também. Esse assunto é um assunto diferente aqui para o nosso podcast, né, para o nosso canal. Mas eu acho que onde que ele se encontra com o Peraí? Eu comecei a ficar muito entretida por isso mesmo, sabe? Essa questão de manifestação, essa questão de astrologia que eu falei no início do episódio. E acontece que isso, de fato, é uma coisa que me faz muito bem. Muito bem. O fato de eu falar sobre manifestação, o fato de eu pesquisar sobre física quântica, sabe? Faz muito sentido na minha vida e eu gosto disso. Eu gosto de ser uma pessoa que tem esse pezinho, sabe? Nessas coisas, assim, metafísicas. E por muito tempo, eu não falei sobre isso. Eu não falei sobre isso nem comigo. Eu não pratiquei essas coisas, sabe? E eu acho que agora, que sinceramente, assim, e sendo extremamente vulnerável, eu acho que fazendo o podcast tem me feito pensar em várias coisas que eu queria ser quando eu era criança. Então, quando eu era mais adolescente, eu adorava escrever poemas, era o jeito que eu me sentia confortável de aparecer pro mundo, sabe? De colocar meu lugar no mundo por meio disso, de me exteriorizar os meus pensamentos. Eu não me sentia muito confortável de falar. Eu nunca fui assim. Isso foi de um tempo pra cá e com terapia e com o meu relacionamento também, que me ajudou muito nesse sentido, eu consegui ir elaborando sobre os meus sentimentos e entender meu lugar assim no mundo, sabe? E por um tempo eu fui me perdendo. Eu não falava, eu não escrevia, sabe? Eu acho que também pelo fato de ter sido exatamente o momento em que eu comecei a ficar mais adulta, que eu me formei na faculdade e eu comecei a trabalhar, a minha vida, ela ficou super em torno disso só. E agora que eu tenho voltado, a gente tem o Peraí faz 3 anos já. Vai fazer 3 anos em 2026, agora, mês que vem, em março. Ele sempre foi uma coisa que, né, nos últimos tempos esteve presente na minha vida, mas, como eu falei nas minhas resoluções de ano novo, né, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link bem aqui, porque eu amei fazer esse vídeo e acho que ele tá recheado de bons inputs
Eu quero dar muita ênfase pro peraí, eu quero postar toda semana. É uma coisa que eu tô fazendo já, postando toda semana. E é justamente nesse lugar onde eu me encontro de contato com quem eu era antes e que fazia muito sentido pra mim. A gente tá num momento aqui em que eu era uma pessoa, quando eu não tinha obrigações, muitas obrigações, e tava ali na minha adolescência, entrando na vida adulta, que faziam muito sentido pra mim, que me tornavam a pessoa que eu era. E ela foi se perdendo um pouco, sabe? Foi se esvaindo entre os meus dedos algumas coisas, porque eu fui priorizando outras coisas, sabe? Tipo, trabalho, tipo, dinheiro, né? Coisas materiais. E eu acho que isso são coisas muito importantes. E com a manifestação a gente consegue tudo isso também, tá? Mas a gente tem que, de fato, entender quem a gente é para que a gente possa utilizar desses mecanismos que a gente já tem para conseguir atingir os nossos objetivos. Se eu sou uma pessoa que valorizo muito a manifestação, por que não usar a manifestação ao meu favor? Se eu gosto muito de astrologia, por que não usar a astrologia ao meu favor? Errado não vai dar. O que isso pode possivelmente me atrapalhar? Nada. A não ser que eu vá e fique vivendo na sombra dessa questão, que é de ficar parado esperando tudo acontecer e só me basear com base na astrologia. A astrologia, por exemplo, ela é uma ciência comprovada baseada em possibilidades, igual a manifestação, igual o filme do Coherence. Então, não necessariamente que o que está no seu mapa astrológico é o que vai ditar o rumo da sua vida, né? De fato, eu acho que destino é uma coisa que eu não acredito muito hoje, porque a gente tem muitas possibilidades em várias áreas da nossa vida, mas é uma possibilidade, né? Então, é uma das possibilidades. Às vezes pode ser a possibilidade mais fácil, né, de você ver, por exemplo, de relacionamento, como que você se relaciona com a pessoa, pode te orientar como viver um pouco melhor, sabe? Vamos supor, você é uma pessoa que coloca muito as outras pessoas na sua frente. Isso provavelmente vai estar no seu mapa astrológico, que você provavelmente, um desafio que você tem e talvez seja uma meta de vida, é você se colocar também, você se botar em primeiro lugar, tanto quanto você coloca os outros em primeiro lugar, né? É um equilíbrio de coisas importantes para você e junto com o autoconhecimento, junto com a análise, junto com esses outros mecanismos, a gente vai conseguindo se entender ali, né? E não é simplesmente se ancorar nisso tudo. Ah, eu só olho para manifestação, só olho para coisas assim, física quântica. Mas é um plus, sabe? Aquela questão do plus a mais. É tipo isso. É alguma coisa que pode ser benéfica para nós e que a gente poderia utilizar. Mal não vai fazer, a não ser que você esteja vivendo na sombra disso. Por fim, eu quero só contar uma história que eu lembrei agora há pouco, que foi na minha OAB. Pra quem não sabe, eu sou advogada e quando eu fui prestar a prova da ordem, eu fiz um cursinho lá e eu já tinha tido contato com manifestação, obviamente, essa questão que eu falei pra vocês e tudo mais. Só que eu não tava mais muito engajada nisso, sabe? Meio que eu ainda assim, até hoje, né, tenho um pé ali, acredito em manifestação, mas não era uma coisa que estava no meu dia a dia naquele momento. E aí eu fui assistir um vídeo do cursinho, né, tal, e um dia antes da prova, o cursinho fez uma live. E nessa live eles falaram assim: gente, a gente já estudou tudo que a gente poderia estudar. Não é agora, na véspera da prova, que você vai ler alguma coisa e vai ser substancial para a prova amanhã. E aí a pessoa que estava fazendo a live falou assim: então agora, o que que a gente vai fazer? Vamos se acalmar para a gente fazer a prova bem amanhã. E aí ele pegou e falou assim: vamos fechar os olhos e só vai ouvindo o que eu tô falando enquanto você vai pensando aí. Ele começou falando assim: imagina você indo dormir agora, super tranquilo, você tendo uma noite de sono super boa, conseguindo descansar bastante. Agora imagina você acordando amanhã cedo, super disposto, porque você teve uma ótima noite de sono, você tomando seu café da manhã favorito, você super confiante, sabe, da prova. Agora pensa que você tá indo pra prova, você está se arrumando, está botando sua roupa, está se sentindo bem e você vai pra prova. Imagina o trajeto que você vai pra prova. Se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai de metrô, imagina você andando até o lugar onde você vai pegar o carro, pegar o metrô
Imagina você indo super confiante, se sentindo super bem no caminho até a faculdade onde você vai prestar a prova da OAB. Imagina você chegando lá, você se sentindo super bem, e ele foi falando, gente, até a hora de você entrar na prova, aí até a hora de você ver a prova e ver todas as questões e tudo que você tá lendo, você já sabe a resposta. Imagina você respondendo tudo corretamente, imagina você tirando 10, aí você sai da prova super confiante, imagina você chegando em casa, porque ele fez até isso, tá? Imagina você chegando em casa, revisando a prova junto comigo aqui amanhã, que a gente vai revisar as provas e tudo mais. Imagina você vendo que você acertou tudo e que você tirou 10 na prova e que você passou no exame da ordem. Tipo, olha que legal isso. Eu já fiz a prova da OAB, eu já não tô mais fazendo isso aqui e eu me senti muito confiante até falando isso pra vocês, sabe? E talvez você tenha sentido essa confiança também. Tipo, meu, é uma coisa que você fica fazendo a faculdade, né? Muitos anos, você tem que passar na prova da OAB e é uma pressão, assim. Então, imagina acontecendo essas coisas legais com você. Imagina você tirando 10 na prova da OAB, que legal. E aí, eu lembro que eu fiz tudo isso, inclusive. Foi muito legal esse exercício. E aí, quando chegou na prova, aconteceu isso comigo de fato. Eu sabia todas as respostas, praticamente, só tinha uma que eu não sabia. Eu fiquei procurando no Vademecum, né? Pra quem não sabe, é um livro deste tamanho, com todos os códigos. E aí eu falei assim, gente, eu não tenho tempo de ficar vendo página por página desse Vademecum, todos os artigos, até encontrar a resposta. Então eu falei assim, eu vou no banheiro agora e quando eu voltar, eu vou abrir o Vademecum e eu vou encontrar a resposta lá. E assim, gente, juro pra vocês que aconteceu exatamente isso, tá? Exatamente isso. Eu fui no banheiro, quando eu fui lá, eu nem pensei nisso, mas, tipo, entreguei, que foi isso que a gente falou agora, né? Entreguei completamente, e aí fui no banheiro e tal, babá, esperei. Quando eu voltei, amores, foi, juro, de verdade, eu peguei, dei uma procuradinha no Vademecum, e aí eu encontrei a resposta. E eu tirei 8,7 no exame da OAB, na época, e a prova da ordem é assim, né? 5 pontos ou 4 pontos, que é uma peça de uma petição que você tem que escrever, e tem 4 outras perguntas que são dissertativas todas, né? Então eu não errei nenhuma. Você entende isso? Eu não errei nenhuma. O que eu devo ter errado era algum pontinho, milésimos, assim, em algumas respostas ou em uma resposta, já não lembro direito o que aconteceu, mas eu não errei nenhuma resposta completa. Ou seja, eu consegui acertar, inclusive, essa resposta aí que eu não sabia. Então, assim, esse episódio acho que foi muito inspirador, tá? Eu juro pra vocês, eu tô me sentindo inspirada e revigorada depois de ter ouvido isso. E espero que você tenha sentido algo assim, sabe? Eu sei que ele foi um pouco diferente, a gente falou sobre muitas coisas que envolvem questões de crenças e tudo mais, mas eu acho que tem um motivo pelo qual, que é da gente viver melhor, né? O Peraí, ele busca fazer com que a gente pense em coisas fora da caixa e que a gente se sinta melhor no final do episódio. Espero que tenha sido útil pra você. Se você tá aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você sempre receber vídeos. Assim que eu soltar o vídeo, você já receber. Não esquece de dar like se você tiver curtido esse episódio. Não esquece de me seguir no TikTok também, o link tá aqui na descrição. E no Substack, que é onde eu posto artigos por lá. Se você tá aqui, amores, não é coincidência, tá? Eu sei que a gente tem a mesma vibe. Então, eu te aconselho que você abra uma conta no Substack, porque é muito legal, tá? É um Twitter, Tumblr muito melhorado e tem espaço para artigos e as pessoas lá são incríveis, tá? Faz todo sentido pra gente aqui da comunidade do Peraí. Então, eu fico por aqui e a gente se vê na semana que vem. Um beijo.